Bem, pessoal, então nós estamos aqui iniciando mais uma outra videoaula, né? Agora com mais aplicações das leis fundamentais da mecânica. A gente já tem uma aula, né? Vai aparecer no final desse vídeo, que é a parte um, né? Das aplicações das leis fundamentais da mecânica, da mecânica newtoniana na resolução de problemas. Lá na parte um a gente começou a resolver alguns problemas introdutórios, tá bom? Mais simples. E nessa aula a gente vai dar prosseguimento, né? Na consideração de problemas um pouco mais interessantes, tá legal? Eles vão exigir um pouquinho mais de conhecimento. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre situações cotidianas, né? Ou até alguns sistemas com mais de dois corpos, né? Que estão interagindo. É bem interessante, então vocês vão gostar. São problemas, né, que nos ajudam a abrir a mente para a maneira da utilização, a maneira adequada de utilizar ou aplicar as leis da mecânica newtoniana. Tá bom? Espero que vocês gostem. Então podem aproveitar aí o vídeo. Tá legal? Então, pessoal, esse aqui é o nosso primeiro exemplo, né, dessa aula que a gente vai fazer agora. E aí diz o seguinte, olha, um cabo homogêneo de massa Mzão, tá bom? Como a gente está vendo aqui na figura, ó, um cabo homogêneo de massa Mzão, comprimento Lzão, tá bom? Então aqui o eixo vertical aqui é o eixo X, já foi estabelecido aqui na figura, tá bom? Então ele vai de 0 a Lzão. Ele é puxado para cima pela força F, né? Aplicada aqui nessa extremidade, tá bom? Primeiro ponto. Calcule a aceleração do cabo. E letra B, a variação da tensão ao longo do mesmo. Quer dizer, a variação da tensão ao longo do cabo, né? Desde L até o zero aqui, tá bom? Muito bem, então primeiramente a gente vai fazer o seguinte. Para olhar o cabo como um todo, o primeiro ponto é a gente lembrar, né, que o cabo aqui ele é homogêneo, portanto ele não deforma. Por quê? Como é que eu sei disso, né? Se ele deformasse, a sua densidade variaria ao longo do comprimento. Então ele não seria mais homogêneo. Então, se é homogêneo, ele não estica, ele não alonga, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu quero saber a aceleração. Olhando para o objeto como um todo, né? Olhando para o cabo como um todo, eu posso. Primeira coisa, né? Lembra, é a gente aplicar as forças, aliás, identificar as forças que atuam no sistema, né? Então, por exemplo, aqui na vertical a gente já sabe que tem a força F, tá bom? E temos também a força peso, né? O peso aqui, tá bom? Na horizontal não temos força nenhuma. Então, identificando as forças, vamos aplicar agora a segunda lei. Vamos lá. Força resultante, não tem nenhuma outra força aí, tá, gente? Força resultante vai ser F menos P. Aí eu estou colocando aqui o sentido positivo para cima, tá bom? O sentido positivo do eixo X é para cima. Então isso aqui vai ser igual a massa total vezes a aceleração. Como só tem força dirigida na vertical, eu posso muito bem trocar isso aqui e colocar na sua forma escalar, né? Ou escrever assim, ó, F menos P é igual a mzão vezes A. Então a aceleração é fácil, né? Vai ficar F menos P sobre mzão. Pronto. Posso ainda fazer o seguinte, lembrando que P é igual a mg, tá bom? Apontando aqui para baixo, podemos escrever, olha, a aceleração como sendo F sobre mzão menos mzão g sobre mzão, que vai dar a aceleração aqui é F sobre mzão menos g. Pronto. Tá aqui a aceleração. Simples, né? Simples, tá bom? Bem, na letra B, o que a gente quer? Vou marcar aqui de
cor diferente para ficar melhor de destacar, tá bom? Isso aqui foi a letra A e eu vou fazer agora a letra B, tá bom? Na letra B eu quero a tensão ao longo dessa direção. Então eu posso, na realidade, eu devo estar querendo algo do tipo assim, a tensão como uma tensão de X, ok? Tensão como uma tensão de X. Muito bem, então para verificar isso, a gente vai imaginar como se esse cabo, né, ele fosse uma sequência de vários pedacinhos, tá bom? Ligados, tá bom? Um ao outro aqui, ó. E em cada pedacinho aqui, eu vou ter uma tensão, tá bom? Eu vou ter uma força-peso, né? A força-peso aqui, cada pedacinho desse aqui tem uma massa dm, tá certo? E um comprimento dx, tá legal? Ou delta x, né? Como ele colocou aqui, delta x, tá bom? Então esse tamanho aqui é delta x, olha, esse tamanho aqui na figura, esse tamanho aqui é delta x, eu estou chamando de dx, porque eu estou olhando para isso aqui muito pequeno, tá? Eu estou olhando para isso aqui muito pequeno. Então, à medida que a gente vai ter também outros segmentos, tá bom? Isso aqui é só imaginando, tá bom? O cabo como se fosse feito por vários pedacinhos e em cada fio desse, cada pedacinho desse ligado por um fio, eu vou ter uma tensão, tá bom? Aqui, para cada par, para cada sequência de pedacinhos desse, eu vou ter um cabo e uma força, né, no cabo, que é uma tensão. Tensão 1, tensão 2, tá bom? Aliás, tensão 1, tensão 2, que é igual a menos tensão 1. Então eu posso colocar assim, ó. Posso escrever aqui menos T1 e aqui mais T1. Nesse primeiro, tá bom? Aqui mais T2, menos T2 mais T2. Aqui menos T3 mais T3 e assim por diante. Então esse T ao longo da direção, né, do eixo X varia com X, eles não têm o mesmo valor, que é isso que a gente quer encontrar. Então, olhando para isso, o que é que a gente vai ter? Vamos lá. Eu posso olhar para esse ponto aqui lá em cima, eu vou olhar para o bloco, para aquele pedacinho lá para esse pedacinho aqui, gente, ó, esse segmento, tá? Eu vou olhar para a tensão no ponto superior, eu vou chamar de T1, tá bom? E esse aqui eu vou chamar de eu vou chamar de T2, tá bom? Tá bom? Olha, mas esse T1, ele é um T de x mais dx, ok? X mais dx, ou x mais delta x, tanto faz. Eu vou chamar de dx porque a resolução com delta x está disponível, eu vou chamar com dx. Então isso aqui é um elemento diferencial de comprimento lá no cabo, tá bom? E esse T2 eu vou chamar de menos T de x. Quer dizer, aqui eu tenho um menos para baixo, mais para cima, tá bom? T1 e T2, uma ponta para cima e outra para baixo. E aí eu vou ter que, posso escrever aqui, ó, T1 é um T de x mais dx, T2 é igual a menos T de x. Tenho ainda outra coisa, o peso, só daquele pedacinho lá, na realidade é um dp, não é isso? Tá? Ou posso identificar apenas o peso daquele pedacinho lá, tá? Vou botar assim, ó, peso vai ser igual a menos dm vezes g, só que ele falou que a densidade é homogênea, então a densidade, vamos chamar de ρ, é igual a massa pelo comprimento ou dm dx. Então dm aqui vai ser dessa relação, dm é igual a m sobre L dx. Então eu posso escrever como menos
o dm, né? Menos m sobre L G da gravidade dx. Então, muito bem, já tenho todos os elementos aí. Quando eu olho para aquele bloco, eu vou ter as seguintes forças atuando nesse bloco aqui, olha, naquele blocozinho lá. Vamos identificar as forças? Eu vou colocar assim. Então vai ficar, olhando para o bloco lá, nós vamos ter o ponto de aplicação, nós vamos ter uma força, identificando as forças, né? Eu vou ter T1 para cima, vou ter T2 para baixo e vou ter ainda a força peso para baixo, ok? Então, aplicando aí a segunda lei, a soma das forças, aqui como está todo mundo na vertical, eu vou colocar na forma escalar mesmo, tá? Então vai ficar T, T1, T1 menos T2 menos P é igual a dm, tá? Que é a massa só daquele pedacinho lá, daquele segmento, vezes a aceleração. Então, quem é T1? T1 vai ser T de x mais dx menos T de x, vai ser T de x mais dx, que é o T1. T2 é T de x, menos o peso que a gente encontrou, né? É m sobre L G dx igual ao dm, que é m sobre L vezes dy vezes a, tá bom? Então esse ml dy é o dm. O que a gente vai ter que fazer aqui? Ora, precisamos encontrar o t. Então eu posso escrever ainda, podemos fazer o seguinte, olha, t de x mais dx menos t de x é igual, posso colocar esse termo lá para a direita, tá bom? Ele vai positivo, né? Então fica como? Fica m, posso escrever assim, ó, m sobre L, que multiplica g mais a, opa, que é dx, né? Que é dx, tá bom? Dx, ok? Muito bem, muito bem. Ah, essa aceleração, nós temos ela, não temos? Essa aceleração aqui, ela foi encontrada na letra A. Essa aceleração, ela vale F sobre mzão menos G. Tá? Foi encontrada lá na letra A. Vamos ver. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então ela está aqui. Esse aqui é o resultado da aceleração. É a aceleração com que todo o cabo sobe, tá bom? Então eu posso colocar ainda assim, olha. Eu posso escrever T de x mais dx menos T de x é igual a m sobre L G mais A. Quem é o A? É F sobre mzão menos G dx. Obviamente, né? Esse vai cancelar aquele. E aí o que a gente tem é m sobre L vezes F sobre m dx. De novo, podemos fazer isso aqui, obviamente, né? Então, eu vou ter t de x mais dx menos t de x igual a, que é x, né? Igual a f sobre L dx. Agora tem um detalhe. T de x mais dx menos t de x é simplesmente dt. É uma pequena variação em t.
uma pequena variação na tensão, quer dizer, entre a extremidade inferior do meu elemento, tá? Entre a extremidade inferior do meu elemento e do elemento aqui de comprimento que eu selecionei lá no cabo, né? Entre a extremidade inferior e a extremidade superior, nós temos uma diferença de tensão de dt, tá bom? Que é exatamente o T em x mais dx, ou x mais ΔX, tanto faz. Eu coloquei o dx porque eu considerei esse ΔX muito pequeno, tá? E aqui eu vou ter T de x mais dx e aqui embaixo eu vou ter de x. Muito bem. Então, como é que fica a minha expressão? Né? Vai ficar assim, olha, eu vou ter dt igual a f sobre L dx. Logo, para encontrar o t, eu vou fazer a integral, né, ó, a integral de dt, tá certo? De um t0, um comprimento inicial 0 igual a 0, porque eu estou saindo aqui da base, ó, tá certo? Até um t final, aliás, até um t qualquer, tá bom? Até um determinado comprimento no eixo x, tá bom? Então eu vou chamar aqui de t'. Lá naquele comprimento lá vai ter um t' de x, que é igual a f, a integral de f sobre L dx de x igual a zero, lá embaixo, né, onde a tensão é zero, porque não tem nada embaixo para lá, aqui nesse ponto, né? Em x igual a zero não tem ninguém embaixo para aplicar a tensão, por isso que o t0 é zero. E aqui formou um x'. X' e t' são apenas, eu botei a linha só para diferenciar entre o limite e a variável de integração. Daí, o que é que sobra? Ora, a integral de dt de 0 a t' é t', ou seja, é t, um t de x. Eu não vou colocar o t de x ainda, mas a gente vai ver que vai dar, né? Vai ficar t menos 0 é igual f sobre L é constante, sai, f sobre L é constante e fica x menos 0. Portanto, t de x é igual a f sobre L x. A gente percebe então, pronto, esse aqui é o resultado, tá? A aceleração é isso e a tensão em função de x é isso aqui, tá bom? Então a gente percebe que a tensão ela varia linearmente com o comprimento. Já que a barra é homogênea, à medida que eu vou subindo, né, eu vou ter então valores, né, que crescem linearmente com o comprimento. Outra coisa, quando eu estou aqui embaixo, né, quando eu estou aqui embaixo, a tensão é zero, porque o x é zero, tá? Quando eu subo, eu venho lá para o topo, o x é o próprio L. Então, quando eu coloco L no lugar do x, ele cancela esse x, esse L, e a tensão é a própria força final, tá vendo? Olha, tá legal? Então, a partir de um problema desse, embora na resolução ou na descrição do problema não faça nenhuma pergunta a respeito dos limites, né? Quando x é zero, quando x é L, mas a gente pode explorar. Sempre quando a gente vai falando de um problema, resolvendo um problema, pessoal, a gente vai procurar olhar o significado disso aqui, como é que eu enxergo isso aqui, tá bom? Tá certo, pessoal? Então tá aí, o problema não é muito complicado, né? Basta a gente olhar, segmentar aqui esse pedacinho, esse bloco aqui, tá bom? E a gente aplicar, de novo, identificar as forças, aplicar para a segunda lei de Newton, tá? E aí resolver o sistema que precisa, tá legal? Bem, vamos para o próximo problema então. Então, nesse problema, né, a gente tem aqui uma caixa que está sobre uma esteira horizontal, uma superfície horizontal aí, tá bom? Aí o coeficiente de atrito estático, né, entre a caixa e a esteira vale μ, tá bom? Então, deixa eu identificar logo isso aqui, saber com o que eu estou trabalhando, né? Então, o coeficiente de atrito estático vale μ, tá bom? Escrever melhor isso aqui que não está legal não. Então, vamos lá. O coeficiente de atrito estático
O coeficiente de atrito estático vale μ. Ok. Mostre que a aceleração horizontal máxima, então vamos lá, aceleração horizontal máxima, que a esteira pode sofrer sem que o bloco deslize é igual a μg. Então vamos lá, então essa esteira, tá certo? Eu vou ter aqui uma esteira que está indo para a esquerda, tá certo? E sobre ela tem uma caixa, né? Uma caixa horizontal. Então eu posso puxar essa esteira, essa base, fazendo um puxão bem repentino, bem rápido, de modo a deixar essa caixa parada. Mas eu quero saber qual é a aceleração máxima, qual é o puxão máximo que vai gerar uma aceleração limite que esse bloco não deslize, que ele venha junto com a esteira, tá bom? Então, de novo, vamos lá. Quando a gente aplica, o que nós temos que fazer é identificar as forças. Primeiramente, identificar as forças que atuam no sistema. O próprio esquema já está mostrando para a gente aqui, né? A gente já tem aí o esqueminha, então deixa eu identificar aqui, ó. A gente vai ter uma força-peso na caixa, tá bom? Vou colocar aqui uma força-peso, tá bom? Temos a reação normal, que a esteira faz, ok? Temos uma força para a esquerda, que está associada a essa aceleração aqui, e temos uma força de atrito, né? De atrito, quando acontece, o que acontece aqui? Essa força que é feita na esteira, essa força F é feita na esteira, mas tem um detalhe, né? Ó, vamos esclarecer aqui. Eu vou ter aqui uma força, essa aceleração aqui, ela está relacionada com uma força externa feita na esteira. A ideia seria, no deslizamento, a esteira vir para a esquerda e o bloco ir para a direita em relação à esteira. Se o bloco ficar parado, a esteira ela vem para a esquerda, tá? E o bloco, como que em relação à esteira, como se ele fosse para a direita, tá bom? O bloco para a direita. Então, existe uma força de atrito contrária a esse deslocamento, que é essa força aqui, ó. Tá bom? Que eu vou chamar de FAT, a força de atrito. Tá bom? Seria essa força de atrito aqui, ó, tá? Que ele chamou de FA, ok? Muito bem. Então, no bloco, o que é que a gente vai ter aqui? Não tem mais nenhuma outra força que atue sobre o bloco, né? Não tem mais, né? Então, na horizontal, vamos lá. Na horizontal, força resultante é igual à massa, né? A massa da caixa, que ele não deu, mas eu vou chamar de mzinho aqui, tá bom? Massa vezes a aceleração, tá? Ou simplesmente F em x é igual a MA, tá bom? Esse F em x para dizer que aqui a gente está no eixo x, tá bom, gente? O eixo x. Vou colocar para a esquerda, aliás, vou colocar para a direita, tá? E aí, como a aceleração, essa aceleração aqui, essa aceleração e a força de atrito são para o mesmo sentido, eu posso tirar o sinal aqui de menos e menos para ficar tudo positivo. Na vertical, o que é que nós temos? Na vertical, nós temos que a força resultante, né, aqui eu vou colocar horizontal e aqui eu vou colocar vertical, é igual a zero, tá bom? Ou ainda, se é zero, eu vou ter normal para cima menos o peso é igual a zero. Então eu tenho essas duas equações aqui. E aí eu lembro que a força resultante, a única força na direção do eixo x é a força de atrito, que me leva a escrever força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Ora, se a força de atrito é igual a massa vezes aceleração, a máxima força de atrito, lembre que a força de atrito estática ela não tem um valor constante, mas ela varia à medida que eu vou aumentando a força externa.
o valor máximo da força de atrito é dado pelo coeficiente de atrito estático μ, tá bom? Vezes a normal superfície. Então, o que é que nós vamos ter? Que a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a normal, que é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, se eu quero saber a aceleração vai ser μ n sobre m. Só que ele não falou em massa, né? Não falou em massa do bloco. Mas tem um detalhe, ó. Ele falou apenas no μ e no g, né? No μ e no g. Ele falou isso aqui pra gente. Aí eu lembro que se a normal menos o peso dá zero, então a normal é igual ao peso que é igual a mg. Logo, aqui eu vou ter μ, que é o coeficiente de atrito estático, tá bom? Vezes m vezes g sobre m. E aí, logicamente, eu vou cancelar aqui as massas, tá bom? Cancelam-se, né? De modo que, como resultado, a aceleração vai ser igual a μg, como se queria demonstrar, tá bom? Probleminha simples aí, tá? Só para a gente lembrar, pessoal, como é que a gente faz a aplicação, como é que a gente faz aqui a aplicação do procedimento. É só como a gente deve levar em conta a questão do atrito agora, tá bom? Tá certo? Então, sempre lembrar, identificar as forças, né? Numa direção vertical e horizontal, determinar aplicar a segunda lei de Newton, resolver o sistema para encontrar aquilo que eu quero. Tá bom? Bem, o próximo problema, ele é um pouquinho mais interessante, viu? Ele é mais interessante que esse porque agora nós temos uma caixa que apoia-se sobre uma tábua. Então eu tenho aqui a tábua, tem aqui a mesa, vamos lá. Tem a mesa, tem uma tábua, né? A mesa horizontal, tem aqui uma tábua. O coeficiente de atrito estático e cinético entre a caixa e a tábua. Então olha só, entre a caixa e a tábua vale 0,5 e 0,3. Quando você fala isso, os coeficientes de atrito entre as mesmas superfícies, entre o mesmo par de superfícies da caixa e da tábua é 0,50 e 0,30, quem é o coeficiente de atrito estático e quem é o coeficiente de atrito cinético? O estático é sempre maior que o cinético, tá bom? Então, 0,50 é o coeficiente de atrito estático e 0,30 é o coeficiente de atrito cinético. Esse, respectivamente, aqui nem precisaria não, porque a gente já sabe que o cinético é sempre menor do que o estático. E o atrito entre a tábua e a mesa é desprezível. Entre a tábua e a mesa é desprezível. A caixa tem massa mzinho igual a 10 kg. Então aqui eu já vou marcar logo o mzinho. E aí eu observo uma coisa na figura que a gente precisa levar em conta. Tá? Vou marcar aqui, olha. Vou colocar aqui a massa da caixa é mzinho, que vale 10 kg. Vou colocar aqui, ó, mzinho igual a 10 kg. Coeficiente de atrito estático 0,50. Coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, em alguns livros se encontra dinâmico também, 0,30. Um é 0,50, outro é 0,30, né? E que mais? E a tábua, e aí ele fala, e a tábua tem massa mzão. Olha aqui, ó. E a tábua que ele está falando é isso, tá? É essa peça aqui, ó, onde a força F é aplicada, viu? Tem massa mzão, mas você percebe que o mzão não está aqui, ele está na mesa. Então isso aqui pode gerar confusão, tá? Viu? Pode gerar confusão. Então, só para lembrar, eu vou excluir isso daqui, tá bom? E vou excluir isso daqui e o mzão é aqui, viu? O mzão é ali. Então, o mzão, que é a massa da tábua, tá? Conforme o enunciado está dizendo, ó, é 20 kg. Uma força horizontal F, essa força horizontal F aqui, é aplicada, essa força aí tem 200, vale 200 newtons, aplicado sobre a tábua, tá bom? Como mostra a figura.
Calcule as acelerações AT da tábua e AC da caixa. Então vamos lá para AT, a aceleração da tábua e a aceleração da caixa. Ok? Muito bem. Olha, pessoal, o que a gente vai ter que fazer, né? Nós vamos inicialmente, a gente precisa identificar as forças que atuam em cada um dos objetos. Os objetos aqui que estão em jogo é o bloco e a tábua. Então a gente vai identificar as forças que atuam sobre cada um dos objetos e aplicar a lei, o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Mas existe um detalhe aqui, ó. Duas situações podem acontecer. Quer ver? Quando eu puxo a placa, né, essa tábua de massa emissão 20 kg, quando eu puxo ela com essa força, pode ser que essa força, a tábua vem para a direita e a tendência do bloco é ir para a esquerda em relação à tábua. Por isso aparece uma força de atrito para a direita, ok? Se o deslizamento da caixa é para a esquerda, porque eu estou levando a tábua para a direita, a tendência por inércia é a caixa ficar parada, ou seja, em outras palavras, é como se ela deslizasse sobre a tábua para a esquerda, tá? Então vai aparecer uma força de atrito que se opõe a esse deslocamento, apontando para a direita, como está aparecendo aqui, tá bom? Essa é a força de atrito. Bem, pode ser que essa força de atrito ela seja menor do que a força de atrito máxima, a força de atrito estática máxima. Certo? Lembra que a força de atrito estática ela sobe, a força de atrito estática ela sobe até um valor máximo, depois ela cai e fica atrito cinético. Se essa força F aplicada produzir uma força de atrito menor ou igual que a força de atrito estática máxima, então o bloco vai estar em repouso em relação à tábua, ela vai andar junto com a tábua. Mas se essa força for bem maior, de modo a essa força de atrito aqui, né? Aliás, se essa força tiver um valor em que essa força de atrito for maior do que o valor da força de atrito cinética máximo, então na realidade esse bloco vai deslizar. A força de atrito não vai conseguir segurar o bloco. E aí eu não vou ter um atrito estático, eu vou ter um atrito cinético, tá certo? Como ele falou aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é discutir, identificar se esse bloco ele vai se movimentar, né? Se ele vai deslizar sobre a tábua ou se ele vai acompanhar a tábua, tá bom? Então vamos lá. Antes de passar para essa discussão, vamos identificar as forças, tá bom? Então, por exemplo, em cada um a gente vai, em cada um dos objetos, por exemplo, na caixa, que forças nós temos? Vamos lá. Eu vou desenhar a caixa aqui, tá bom? Tá certo? A caixa de massa M. E aí nós vamos ter que forças atuando, né? Nós vamos ter a força de atrito para frente aqui, ó. A força de atrito. O que mais? A força peso. Aí eu vou botar assim, ó, peso da caixa, ok? A normal na caixa, que é produzida por quem? Pela tábua, tá certo? E apenas isso, né? Apenas isso. Agora, para a tábua, o que eu tenho? Vamos pegar a tábua agora. Na tábua, o que nós vamos ter? Na tábua, nós vamos ter isso, ó. Tem 20 quilos ela, né? Então, ela tem massa emissão. O que mais? Vou ter a força F para a direita, certo? Que é essa força aqui, ó, tá? Força F para a direita. Eu vou ter uma reação da força de atrito para trás. Vou ter uma reação, porque do jeito que a força de atrito, né, ela impulsiona o bloco para frente, o bloco vai oferecer uma resistência ao movimento da placa para trás,
tá? Então eu vou ter aqui menos FAT, menos força de atrito. Além disso, eu tenho força-peso da tábua e uma reação anormal, que é a normal da tábua, tá bom? Na superfície, com a reação normal da superfície com a caixa, tá bom? Do contato com a caixa. Então, identificando as forças, vamos lá, né? Na caixa, o que nós temos? Na horizontal, nós temos força resultante igual a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração da caixa, em x, tá bom? Ou na horizontal, ok? E em y nós temos o que? Na vertical, NC menos PC igual a zero, tá bom? Ou seja, em y. Pronto. Então, na vertical nós temos NC menos PC e na horizontal nós temos força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração da caixa, tá bom? Então, eu tenho esse par de equações aqui. Para a tábua, nós temos o quê? Para a tábua, nós vamos ter F na horizontal. Vamos lá. Nós temos F menos a força de atrito, que é igual a massa da tábua vezes a aceleração da tábua. Aí a aceleração da tábua não é igual à aceleração da caixa, a não ser que elas andem juntas, a não ser que a caixa não deslize. Tá bom? O que mais? E na vertical nós vamos ter NT menos PT, tá? O peso da tábua é igual a zero. Isso aqui em X e isso aqui em Y. Tá bom? Então encontramos as forças, né? Montamos o diagrama, encontramos as forças e agora vamos resolver o sistema. O que é que a gente quer? A gente quer a aceleração da caixa, o AC, tá bom? E queremos a aceleração da tábua, o AT, ok? Bem, então, próximo passo é identificar, saber se a caixa vai deslizar, né, sobre a tábua ou não, tá bom? Com essa força aí de 200 N sendo aplicada na caixa, aliás, na tábua, né? Bem, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar a força de atrito estático máxima, né? A força de atrito estática máxima. Até o valor dessa força de atrito estático máxima, a caixa e a tábua vão permanecer em repouso. Portanto, né, a força de atrito estática máxima, a gente vai ter força de atrito estática máxima, tá? Isso aqui é igual ao Mi estático vezes a normal na caixa, ou seja, da caixa sobre a tábua. Quando isso acontece, aqui a gente vai ter o quê? Se a caixa e a tábua não deslizam, então a aceleração da caixa vai ser igual à aceleração da tábua, porque eles vão andar juntos. Então daqui o que a gente tira? A força de atrito estático máxima vai ser igual a 0,5 vezes a normal da caixa. A normal da caixa a gente tira da equação... deixa eu numerar as equações para ficar legal da gente identificar. Então eu vou chamar isso aqui de equação 1, aqui de equação 2, aqui de equação 3 e aqui de equação 4, tá bom? Então, da equação 2, o que nós vamos ter? Que a gente já fez isso, que a normal da caixa vai ser igual ao peso da caixa. Então, vai ser igual a M, o Mzinho, M da caixa, vezes G, tá bom? Então, isso aqui vai dar 0,5 vezes a massa da caixa é 10 kg. 10 kg vezes 9,881 metros por segundo ao quadrado. Então, fazendo as contas aí, a gente vai ter uma força de atrito estática máxima, né,
essa força de atrito estática máxima é uma propriedade das duas superfícies, tá bom? Independente da força com a qual a tábua é puxada, essa é a força de atrito estática máxima, que vai ser, então, fazendo as contas, dá 49 newtons. Muito bem. Então, essa é a força de atrito estática máxima. Considerando a aceleração da caixa igual à aceleração da tábua, tá bom? Agora eu posso fazer o seguinte, olha, com essa aceleração, essas acelerações iguais, eu posso olhar agora para a equação 1 e para 3 com a mesma aceleração, ok? E determinar aí o valor dessa aceleração. Eu posso jogar na força de atrito estática máxima lá na equação 1 ou na 3 e encontrar a aceleração, tá bom? Podemos fazer o seguinte então. Lá da equação 1 nós temos força de atrito é igual a massa vezes a aceleração da caixa, tá certo? É a equação 1, tá? É essa equação aqui que nós estamos vendo, olha. Equação 1, força de atrito é igual a massa da caixa vezes a aceleração da caixa. E a equação 3, F igual a força de atrito igual a, aliás, F menos a força de atrito igual a massa da tábua vezes a aceleração da tábua. Então vai ficar, aqui a gente vai ter F menos FAT igual a massa da tábua vezes a aceleração da tábua. Mas, como as duas acelerações são iguais, eu posso escrever isso aqui como sendo mzão AC, por exemplo, já que, visto que AC é igual a T, ok? Bem, somando essas duas equações, eu vou ter o quê? Que a força externa vai ser igual a M AC mais Mzão AC, ou seja, a força vai ser igual a Mzinho mais Mzão vezes AC. Logo, isso aqui nos dá que AC, que no caso aqui também é a aceleração da tábua, vai ser a força total pela soma das massas, tá bom? Bem, vamos descobrir quanto é que vale essa aceleração? Daqui a gente vai ter que a aceleração igual à aceleração da tábua, a aceleração da caixa igual à da tábua vai ser 200 newtons por 30 quilogramas, que dá um valor aí de 6, fazendo as contas aí, né, 6,7 metros por segundo ao quadrado, ok? Essa é a aceleração. Bem, se essa é a aceleração com a qual, né, os dois, a caixa e o bloco não deslizam, né, com aquela força de atrito estática máxima, vamos ver agora qual é a força de atrito, para essa aceleração aqui. Então, voltando aqui na equação 1, nós temos que a força de atrito, não a força de atrito máxima, mas a força de atrito para esse caso aqui é a massa vezes a aceleração da caixa, que acabamos de encontrar, 6,7, considerando a hipótese de a caixa não deslizar sobre a tábua, tá bom? Logo, a força de atrito real, né, que realmente a gente está observando na situação, é quem? Vai ser 10 kg vezes 6,7 metros por segundo ao quadrado. Essa força de atrito real entre as superfícies, o que realmente acontece, dá 10 vezes 6,7, 67 newtons. Opa, temos aqui um impasse, né? Essa é a força de atrito estática que é experimentada, né? Que é realmente que acontece, né? Que existe entre o bloco, tá? Entre o bloco e a tábua. Só que a gente percebe que o resultado aqui foi maior do que a força de atrito estático máxima que nós encontramos. Lembra quanto foi? 49, né? 49 newtons. Peraí, então o que está acontecendo? Ora, se a força de atrito estática máxima é 49 newtons,
significa dizer a força de atrito estática máxima é 49 newtons e a força experimentada na prática com a aceleração dos dois estando em repouso, da caixa não deslizando, essa teria uma aceleração de 6,7 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente entende que essa situação ela não pode acontecer, ela não pode ser real. Por quê? Porque a força de atrito, se a aceleração da caixa for igual à aceleração da tábua, ou seja, se a caixa não deslizar, exigiria uma força de atrito estática de 67 newtons. Mas na prática, né, com os dados que a gente tem, o maior valor da força de atrito, né, é 49 newtons. Então isso mostra que os dados, as superfícies, elas têm um coeficiente, né, e com essa força de 200 newton sendo aplicada na tábua, não permite que a caixa fique em repouso, tá? Porque seria necessário, para manter a caixa em repouso, seria necessário uma força de atrito de 67 newtons, mas a gente só dispõe de 49. Então, nesse caso, o que é que nós podemos concluir? Que a caixa desliza sobre a tábua. Ok? Se a caixa desliza sobre a tábua, então a aceleração da caixa não é igual, ou seja, é diferente da aceleração da tábua. Ok? Bem, entendemos isso. Isso é um ponto positivo. A gente precisava descobrir isso, tá bom? Bem, se a gente descobre isso, então na realidade, se a caixa desliza, a gente não pode falar de atrito estático. A gente não pode falar de atrito estático entre a caixa e a tábua. Lá nas equações, tá bom? Nas equações de movimento, essas equações aqui, essa força de atrito, ela não é uma força de atrito estática, usando o coeficiente de atrito estático 0,50, não. Eu tenho que usar o cinético, 0,30. Então é só aplicar agora as equações. Olha as equações 1, 2, 3 e 4. Então, quando eu tenho a aceleração da caixa diferente da aceleração da tábua, ou seja, existe um deslizamento, então eu vou ter aí um atrito cinético. Logo, aplicando agora, né, as equações, eu vou reproduzir as equações aqui para a gente poder ter sempre em mente isso daí, tá bom? Para a gente não perder o foco lá. Então, as equações nós temos o quê? Das equações com relação à caixa, a gente tem força, aliás, eu vou escrever aqui, ó, força de atrito é igual a massa da caixa vezes a aceleração da caixa, tá certo? Essa é a equação 1. Que mais? A normal na caixa menos o peso da caixa dá zero. Então tudo isso aqui é para caixa, certo? Vou colocar assim, ó, caixa. Agora para a tábua nós temos o quê? Que a força externa menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração da tábua e que a normal na tábua menos o peso na tábua dá zero. Tudo isso aqui para a tábua. A discussão anterior foi para identificar se a força de atrito aqui é a força de atrito cinética ou a força de atrito estática. Ou seja, se a caixa desliza ou não. Bem, uma vez que a gente já sabe que as acelerações são diferentes, ou seja, que a caixa desliza e, portanto, nós estamos falando de atrito cinético, é só colocar, por exemplo, na primeira equação, na equação 1, nós temos força de atrito cinético, agora eu posso identificar assim, ó, é igual a μ cinético vezes a normal na caixa, que é igual a massa vezes a aceleração da caixa. Então, daqui o que eu posso fazer, né? Daqui eu posso ter, por exemplo, que a força de atrito
ela vai ser, olhando aqui a definição, vai ser 0,30 vezes a normal da caixa, é a massa da caixa, vezes a aceleração da gravidade. Então dá 0,30 vezes 10 kg vezes 9,80 metros, 81, né? Geralmente a gente usa 9,8 metros por segundo ao quadrado. Logo, a força de atrito cinético, tá bom? Vai ser, fazendo as contas aí, ó, 30, 0,3 vezes 10 vezes 9,8 dá 29 newtons. Portanto, até menor do que a força de atrito estático máxima, que foi de 49. É lógico, né? Tem que ser. Tá bom? Muito bem. Uma vez que a gente sabe disso, né? Eu já tenho agora como encontrar a aceleração da caixa. Lembra que a aceleração da caixa ela é massa vezes a aceleração da caixa. Logo, a aceleração da caixa vai ser 29 newtons dividido pela massa, que é 10 kg. Logo, vai dar 2,9 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa é a aceleração da caixa. E para identificar, para saber a aceleração da tábua, né? Eu posso usar a equação 3, tá bom? A equação 3. E de 3 nós temos o quê? De 3 nós temos que F menos a força de atrito nós já encontramos, que é 29 newtons, tá bom? É igual a massa. Aliás, eu vou colocar mesmo sem substituir os valores agora, tá bom? Estou colocando a expressão 3, tá? A equação 3. Força de atrito cinético é igual a massa vezes a aceleração da tábua. Então, eu escrevo 200 newtons menos a força de atrito cinético a gente encontrou, 29 newtons, igual a massa da tábua é 20 quilos, 20 quilogramos, vezes a aceleração da tábua. Então, a aceleração da tábua vai ser quem? 200 newtons menos 29 newtons sobre 20 quilos. Fazendo as contas, a aceleração da tábua dá 8,5 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí, se eu quero a aceleração, eu já sei que eu tenho que avaliar primeiro. Tá aqui o primeiro resultado, a primeira aceleração, tá aqui a segunda. Se eu quero saber a aceleração, eu preciso primeiro entender se eles vão ser, se a caixa vai deslizar ou não sobre a tábua. Se não vai deslizar sobre a tábua, eu trato como um corpo só. É uma aceleração, a aceleração da tábua é igual à aceleração da caixa, né? Mas aí eu preciso saber, olha, o coeficiente de atrito estático é suficiente para manter a caixa presa? A gente viu que não era, porque só tinha 49 e precisava de 67, né? Então, se não é suficiente é porque a caixa desliza, tá bom? E aí eu posso tratar a AC e o AT como sendo diferentes e resolver o sistema para encontrar as suas variáveis, ok? Olha aqui o próximo problema, olha que interessante, né? Esse aqui é um problema interessante porque ele tem a ver com a superfície, não é mais horizontal. A gente vai tratar agora de uma superfície vertical, tá bom? Bem, nesse problema a gente tem agora, né, um bloco que está encostado na parede, tá certo? Como a gente vê aqui, ó, e tem uma força F a 45 graus segurando esse bloco, né, encostando ele na parede, tá bom? Qual é a intensidade mínima dessa força aplicada no bloco, conforme a figura, capaz de evitar que ele deslize para baixo? Se o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede é μ. Muito bem, então nesse caso, de novo, né? Sempre aquela receitinha lá, identificar as forças que atuam sobre o sistema, tá? Então vamos identificar aqui. O que eu faço? Eu posso escrever o meu diagrama. Vou colocar aqui fazer aqui de lado, olha. Tá aqui o meu
bloco, né, de massa M, e eu vou aplicar as forças. Então, naturalmente, vamos lá, se esse bloco tem uma massa M, eu vou ter uma força, né, a força peso, né? Vou botar aqui a força peso aqui. Eu tenho aqui uma força para baixo, que é a força peso. Tá bom? Está identificado aqui já, ok? Que mais? Ele está encostado na parede, então tem uma reação normal da parede, tá bom? A reação normal é uma força que existe devido ao contato entre duas superfícies, tá bom? Então deixa eu melhorar aqui um pouquinho, melhorar isso aqui. Então esse N aqui, ó, é a força normal, tá bom? E a massa, o objeto tem massa M. Vou colocar aqui massa M, tá? O que mais? Vamos lá. A gente tem ainda outra coisa. Nesse caso, uma força F está sendo aplicada, né? Eu vou fazer a força F externa de outra cor para a gente poder identificar. Uma força F ela está sendo aplicada nessa direção aqui, ó. Assim. Essa é a força F. Ou seja, ela vai produzir aqui, né, no bloco, ele tem uma componente na direção horizontal, uma força assim na direção horizontal, que eu vou chamar de F', tá bom? E uma componente vertical também, uma componente vertical assim, ó, que eu vou chamar de F duas linhas. Então eu posso escrever aqui F' pelo ângulo de 45 graus, F' aqui é F cosseno de 45, ou raiz de 2 sobre 2, F, né? Ou raiz de 2 sobre 2F. E o F duas linhas é F seno de 45, ou seja, raiz de 2 sobre 2F. Tá bom? Muito bem. Eu vou trocar então, como a gente está fazendo aqui a projeção nos eixos X e Y, eu vou tirar essa força externa e tratar apenas em termos das componentes, tá bom? Eu vou ter aqui uma força, essa força aqui que vai gerar normal é exatamente a componente F', tá? A componente F' da força externa, tá? Esse aqui é o F'. E para cima, bem, uma vez que a caixa está em contato com a parede, ela tende a deslizar para baixo, tá? Portanto, vai aparecer uma força de atrito para cima. Então, além do F', eu tenho a F duas linhas para cima. Vou colocar aqui, ó, F duas linhas para cima. E tenho a força de atrito, né? Também impedindo o deslocamento. Pronto, acabou, né? Essas daqui são as forças que atuam no sistema. O que é que a gente quer saber? A gente quer saber o valor mínimo de F, tá? A gente quer saber o módulo de F. Módulo de F é igual a quanto para não ter o deslizamento. Então vamos lá. Uma vez que nós identificamos as forças, agora vamos aplicar as forças, né? Na horizontal nós temos o quê? N, eu vou colocar assim, ó, N menos F' é igual a zero, tá bom? Não tem deslocamento na vertical nem na horizontal. Na vertical, a soma das forças na vertical vai ser, vou colocar para cima positivo, vai ser F duas linhas mais força de atrito menos peso, também igual a zero, porque a massa vezes a aceleração, aqui seria igual a massa vezes a aceleração na horizontal, e aqui seria massa, assim, né, na realidade, aqui seria massa vezes a aceleração na vertical. Mas como ele não se move na vertical nem na horizontal, afinal de contas, a gente quer saber qual é a força capaz de evitar que o bloco deslize para baixo, então não vai ter movimento. Então a aceleração na vertical e na horizontal dá zero, tá bom? Por isso que eu coloquei igual a zero aqui. Bem, temos esse sistema de equações para resolver. Vamos resolver então?
Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Aqui eu já tenho que F' é igual a N, ou seja, a normal é o F'. Quem é o F'? É raiz de 2 sobre 2F. Tá bom? Isso da primeira equação. Da segunda equação, o que a gente vai ter? Raiz de 2 sobre 2F mais a força de atrito é o μN menos mg igual a zero. Só que o N a gente acabou de encontrar, é raiz de 2 sobre 2F, né? Então, vai dar essa equação que dá raiz de 2 sobre 2F mais μ raiz de 2 sobre 2F menos mg igual a zero. Então, se eu quero saber o valor da força, o F vai ser, posso colocar em evidência que fica raiz de 2 sobre 2, ou então, como tem raiz de 2 e raiz de 2, eu posso colocar em evidência também. Vou colocar assim, ó, F que multiplica 1 mais μ vezes raiz de 2 sobre 2 igual a mg. Logo, agora só isolar a força, né? Força vai ficar ó, mg sobre raiz de 2 sobre 2, que multiplica 1 mais μ. Aí eu posso multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 sobre raiz de 2, só para organizar as coisas direitinho, né? A força vai ficar, olha, uma forma melhor de escrever, vai ficar raiz de 2 mg sobre 1 mais μ. Esse aqui é o valor da força, do módulo da força, para que, incidindo a 45 graus, né, consiga manter o bloco, é o valor mínimo, tá? Consiga manter o bloco estático, tá bom? Deu para compreender, gente? É só a composição de vetores aí, tá? Muito bem, então, por fim, vamos agora para esse último problema. Isso, que é de um avião. Olha que interessante, que bacana, hein? Aqui a gente tem um avião, um aeroplano, que vai fazer uma curva, né? Esse avião viaja com velocidade vetorial constante na horizontal. E aí ele está fazendo uma viagem na horizontal, né? Aqui a gente está vendo ele de lado, mas se a gente olhar de cima é uma curva. Aí as suas turbinas ou hélices sentem uma força horizontal para frente. É a propulsão, tá? A atuação do ar no corpo e nas asas do avião exerce uma força com uma componente horizontal para trás, que é uma força de atrito, certo? É a força de atrito com o ar, é uma resistência ao deslocamento, né? E uma outra componente E vertical para cima, que sustenta o avião, certo? Esse aqui é o que aconteceria ele andando em linha reta. Letra A. Por que o avião não consegue fazer uma curva na horizontal sem inclinar as asas? Então, a resposta, o próprio texto já dá, porque se ele está andando na horizontal, ele não tem força nenhuma nas laterais para fazer ele mudar de trajetória. A velocidade, então vamos lá, vamos tratar isso aqui, né? Na letra A. Então, olhando de cima, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Tem aqui o corpo do avião, tá? As asas, tá? Então ele está indo para cá, com velocidade v. Para ele fazer uma curva, nós estamos olhando de cima, tá bom? Eu vou botar assim, ó, vendo de cima. Se ele está indo assim, tá bom? Que é a cabine, né? Nós estamos olhando de cima. Se ele está indo nessa direção, para ele fazer uma curva, eu preciso que uma força atue nele para cá, certo? Para o centro da curva. Uma força centrípeta atuando nele. Então, se ele não inclinar o corpo, não vai ter força nenhuma apontando para dentro. É essa figura que a gente está vendo com esse E para cima, tá bom? Com esse E para cima.
seria isso, olhando de frente, né? O avião olhando de frente, as asas, aqui o impulso que sustenta, né? Que equilibra o peso, aponta exatamente na vertical e o peso aqui. Para ele fazer aqui é a cabine, né? Para ele fazer uma curva é necessário que alguém aplique uma força nessa direção. Como não tem força na horizontal, ele não vai conseguir fazer isso não. Agora, quando ele inclina, como está na figura, que é a letra B, quando ele inclina, uma componente do impulso vem para cá, ó, apontando para a esquerda. Essa daqui, né, eu vou fazer assim, ó. Essa daqui é que é a força centrípeta necessária para ele fazer a curva, tá bom? É essa componente aqui, ó, a componente do impulso na vertical, tá? Esse aqui é que equilibra o peso, é que mantém o avião, né, no ar, tá bom? Bem, dessa geometria aqui, a gente sabe que esse ângulo aqui vale θ, igual a esse, tá bom? Igual a esse aqui, ó. Então tá aí, de que ângulo devem as asas ser inclinadas para que o avião realize uma curva na horizontal de raio R, Rzão, né? Então vamos lá. De novo, montando as equações de movimento, então vamos lá. Na horizontal nós vamos ter a força resultante, é a força centrípeta, tá certo? Que é M V2 sobre Rzão, tá bom? Que no caso aqui vai ser essa componente horizontal do impulso. Então vai ser E vezes seno de θ. Tá bom? Eu estou falando dessa componente aqui, ó. Tá? Da componente EX. Tá? Essa aqui é a componente EY. Na vertical, isso aqui em X, tá bom? Vou botar assim, ó, em X. Em Y, o que é que nós vamos ter? Em Y, nós temos que o peso é que é a força resultante. Não, vou botar assim, ó, peso é que é a força resultante vai ser igual, vou apagar esse P aqui para não gerar confusão. Esse P é que vai ser a força resultante, que vai ser o E seno, aliás, o E cosseno de θ em Y. Logo, né, posso escrever o que? E seno de θ é igual a mv2 sobre Rzão e cosseno de θ é igual a mg, que é o peso. Então, por exemplo, dividindo uma pela outra, eu vou ter a tangente de θ, que é quem? Que é mv2 sobre Rzão sobre mg. Logo, tangente de θ é quem? É V2 sobre GR. Enfim, θ vai ser o arco cuja tangente é V2 sobre GR. Pronto. Esse resultado é um resultado que a gente até nos é familiar. É a situação, é a mesma situação que no problema que a gente já resolveu, que é de um carro, né, fazendo uma curva numa pista com declive, com uma inclinação aí, né? Qual é o ângulo θ para segurar o carro, né? O θ mínimo, né? A inclinação mínima da curva para segurar o carro na pista, para ele não deslizar e não sair da pista, né? É o mesmo caso, é a mesma situação, tá bom? Você pode comparar com esse card que vai aparecer aqui, ele vai mostrar qual é tem aí na nossa primeira aula, esse card que a gente está vendo logo aqui vai aparecer, lá tem a descrição desse problema. Você pode consultar lá para relembrar isso daí, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui, tá bom? Agora é revisar todo o conteúdo, tá bom? Assistir as nossas videoaulas aí e procurar se dedicar à resolução dos problemas, tá, pessoal? Até a próxima, viu? Forte abraço, gente.